Olá, gente. Boa tarde. Já é meio-dia e 13. Olá, gente. Boa tarde. Já é meio-dia e 13. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, pela tua existência e pela minha existência. Por Deus nos proporcionar mais esse domingo, para nós é motivo de só agradecer, porque muitos não alcançaram esse dia de hoje e muitos estão no leito de um hospital, enquanto eu e você, muitos estão trabalhando. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, já sou aposentado pela área rural da minha cidade. Lá, graças a Deus, a gente somos da área indígena e com 60 anos a gente se aposenta, porque 60 anos a gente já está um pouco cansado de tanto trabalhar na agricultura. E eu tanto trabalhava na agricultura como trabalhava na área rural, plantando na minha chacrazinha, um pedacinho de terra que eu cuidava, que não é nosso, é do governo federal. Mas eu sou grato a Deus por esse pequeno salário que recebo, que para muita gente pode ser pequeno, mas para mim já é uma renda que dá para mim me sustentar. Não vou ter tudo que tenho nas mãos, que quero ter, porque assim era bom demais. Nós não podemos ter tudo que desejamos. Nós temos só aquilo que nós merecemos e lutamos para conseguir. Não adianta eu querer viver a vida do outro que ganha mais do que eu ou que tem mais do que eu. Porém, para mim, a minha felicidade é saúde. Primeiramente, a minha felicidade é saber que a graça do Senhor é sobre mim e minha família e sobre todos vocês. Porque dinheiro sem a graça do Senhor não vale nada. Dinheiro sem saúde não vale nada. Dinheiro sem paz não vale nada. E dinheiro sem ter amor também não vale nada. Nós temos que entender que Deus nos dá aquilo que dá para nos sustentar de maneira humilde, mas somos sustentados pela força que Deus nos dá e trabalhamos e viveremos com o suor do nosso rosto. Por isso que eu agradeço a Ele todos os dias. Eu agradeço pela minha existência, pela tua existência, pela minha vida e pela tua vida. Hoje eu não ia gravar vídeo, mas sempre, às vezes, acontece episódio que às vezes nos deixa impressionado, né? Porque eu acredito que as redes sociais, esses canais, as redes sociais, esses veículos, foram criados para mostrar, nós aproveitarmos esse meio de comunicação para passar coisas boas para as pessoas, falar a respeito das belezas do universo, das belezas, né, que existe sobre o mundo, das maravilhas de Deus, do que Deus prepara para nós todo amanhecer. Anjos, arcanjos, querubins, Deus
trabalhando dia e noite para nos proporcionar um amanhecer lindo e um dia melhor do que o que passamos. E temos a liberdade de mostrar ao povo o amor de Deus sobre nossas vidas. O amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas as coisas começou a desandar depois que o povo evangélico, eu sou evangélico também, mas não faço parte desse time. Ainda ontem na Piraporinha, eu andando, um colega meu, um amigo meu, disse: você faz parte de qual religião? Qual ministério? Eu disse: rapaz, eu não faço parte de nenhum ministério terreno. Eu faço parte do ministério de Jesus, sou um do povo que Jesus escolheu para pregar o evangelho. E ele ficou feliz, ele disse: graças a Deus, eu também faço parte desse povo. Porque, gente, venhamos e convenhamos. A Bíblia diz, no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para não ser julgado. Mas, na minha opinião, você julgar é uma coisa que eu acho assim, na minha opinião, eu chamar uma pessoa de ladrão, por exemplo, sem eu ter presenciado ele roubar. Aí eu estou levantando um falso injustamente e estou sendo hipócrita e estou sendo um levantador de falso, digamos assim. Mas eu vendo as coisas como estão acontecendo, presenciando as cenas malignas, depois que os evangélicos se voltaram, esqueceram Jesus, esqueceram a Bíblia e começaram a pregar política dentro das congregações. Isso me faz me envergonhar de dizer que sou de congregação tal, de ministério tal, de ministério tal. Na minha opinião, esses ministérios foram tudo inventados pelo homem para poder pôr cabresto nas pessoas e fazer com que as pessoas não tenham o direito de escolher de que forma quer viver. Porque, gente, nós sabemos que para ir para o céu é uma escolha divina. Não é um forçamento a pessoa obrigar as pessoas a aceitar aquilo que eles querem que eles façam, que eles aceitem o que ele diz que é correto. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreveu, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por exemplo, eu posso ser um católico, uma pessoa que não tem nenhum ministério, mas eu posso ser um homem correto. No comprar, no vender, no falar, no alugar, no emprestar, em tudo eu posso ser um homem correto. Não precisa de estar numa religião. Eu preciso sim de fazer uma aliança com Cristo e dizer a Ele: Senhor, de hoje em diante, a minha vida está em tuas mãos e os meus passos para onde eu for e onde eu estiver, esteja comigo. Lógico que onde eu estiver, num ambiente que for saudável, que não tenha outras coisas a não ser falar ou mostrar às pessoas e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Lógico que se eu estiver numa balada, não estou condenando, está numa balada, enchendo a cara, ele não vai estar comigo. Mas de longe ele está me vendo, que a Bíblia fala que nada escapa dos olhos de Deus. Ele não vai estar comigo lá, mas ele está me vendo, ele está me olhando. Então, o que me chama a atenção nos dias de hoje é que o povo
Em vez de aproveitar esses canais de comunicação, de rede social, para pregar a luz do Evangelho, pregar a verdade, a palavra de Deus, eles ficam usando para perseguir uns aos outros. Agora, isso tanto faz ser evangélico, cristão, como queira chamar, como ser católico ou não ser nada, mas sempre estão perseguindo uns aos outros. E o que mais me chama a atenção, eu não gosto de falar, mas isso aí me deixou triste cada vez mais. A política dentro do Brasil, a política no Brasil, aliás, no mundo inteiro, a política virou uma sacanagem. Não é mais política. É algo de ódio, de rancor, de briga, de perseguição, de coisas horríveis. Um querendo ser melhor do que o outro querendo ser mais certo que o outro desculhamba o outro desculhamba o outro. Gente, pelo amor de Deus, mostre que vocês são racional. Mostre que vocês estão na Terra, mas são racional. Está vivendo como uns bichos irracional, cada um que quer dar chifrada, pontada, coice, marretada, bofetada um no outro para se dar bem na vida, gente, pelo amor de Deus. Isso eu estou falando porque eu vejo pastores brigando com pastores, se discutindo, se desculhambando, rogando praga para o povo, rogando praga para os fiéis, rogando praga por membro, Gente, isso está uma vergonha. Eu digo com toda a convicção da minha alma, Deus não está mais nesse negócio. Deus deixou de lado. Não está mais nesse negócio. E começa a mentir para as pessoas, embola as línguas e fala do jeito que quer, e fala o que quer, e diz o que quer, e aquela agonia, e deputado perseguindo presidente, presidente perseguindo deputado, ex-presidente, ex-senador, deputado, vereador, prefeito, a sociedade, o povo, a nação. Não precisa guerra no Brasil. Já tem uma guerra declarada, gente. Vocês ainda não perceberam. Agora eu quero dizer para vocês aqui nesse canal, só tem um ser que está feliz com todas essas coisas. Pode ter certeza. Eu sou analfabeto, mas não sou burro. Pode ter certeza que só tem um ser que está achando bonito e bom e batendo palma. Porque ele está ganhando muitas almas. Vai chegar um momento que ele vai dizer que não quer mais, porque não vai ter onde ele botar tanta alma. Aí o senhor está julgando? Não, não estou julgando, eu estou indo aqui pela palavra, gente. Pela palavra. Jesus disse, muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e agora? E agora? No livro dos Salmos diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Meditar dia e noite não é preciso você estar sentado com a Bíblia na mão ou de joelho, não, é você andando e pensando nas coisas de Deus, nas maravilhas de Deus, esquecendo, gente, pelo amor de Deus. Tem gente usando as redes sociais lá em Minas Gerais, tem gente morrendo. Tem gente morrendo, criança, jovem, adulto, velho. Gente morrendo, gente. E vocês procurando sacanear, porque o presidente foi para lá. Eu não sou a favor de nenhum, mas eu estou dizendo, ele foi, gente. Ele foi. Ele foi, quer dizer que ele se preocupa, mostra que ele se preocupa. Aí ficam outros usando
levantando falso, dizendo que não fez de conta, dizendo... Gente, ele não é Deus para estar em todo lugar, e quem tem que cuidar do lugar é o governo de Minas Gerais. Ele é o governo para isso, na época de Moisés, foi feito 12 tribos, 12 tribos. Cada um cuidava da sua tribo. Então, quem tem que cuidar é os prefeitos, governadores, deputados e senadores daquele lugar, e os vereadores. Mas eles fazem enredos, se é de procurar trabalhar, fazer projeto para conter essas barreiras, para conter. Não deixar o povo construir em área de risco, a culpa também é deles. Porque deixa construir em área de risco. Sabe que não pode, gente. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou matuto, eu sou da terra lá do Pernambuco. Sou indígena, mas eu vejo. O rio ele pode passar 500 anos morto, mas depois ele revive e ele quer o que é dele. A natureza está querendo o que é dela, intacto. E vai destruir mesmo, até conseguir, porque não pode, gente. Não pode lutar contra a natureza. Então vamos esquecer, gente, essas coisas aqui, ó. Não julgueis para não ser julgado, porque com o juízo com que julgares serás julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Então vamos parar, gente, com isso. Vamos fazer. Eu me lembro, eu era menino. Só tinha 2 partidos, era Arena e MDB. Era 2 partidos políticos, Arena e MDB. Tinha, sim, tinha, mas não era desse jeito, gente. Uma desculhambação, uma falta de... uma imoralidade. Gente, pelo amor de Deus, saia desse meio, povo de Deus, povo evangélico, pastores, vocês são pastores, vocês não são palanque de política. A única estrela que deve brilhar no meio de vocês é a estrela de Cristo, não é de homem. Vocês ficam usando os púlpitos de vocês ficam usando o microfone, vocês ficam usando o altar de Deus, o púlpito que disseram que era de Deus, que vocês consagraram para Jesus, e agora usa para botar políticos mentirosos, enganadores. Todo político é mentiroso, enganador, gente. Todo homem mente. Ou vocês querem dizer que nunca mentiram nas vossas vidas? Eu mesmo já menti. Eu não vou dizer que eu sou santo. Eu sou um pecador terrível. Mas eu sou remido. Eu fui escolhido por Jesus para dizer para o mundo: aquieta-te, gente. Acalma-te. Volta. Enquanto há tempo. E aqui está falando a respeito dessas coisas. Ou como te tirar-se. Como tirás a tu. A Bíblia fala, gente, sobre muitas coisas da parte de Deus. Pega a Bíblia, lê a Bíblia para o povo ouvir. Lê a palavra de Deus. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar a trave do teu olho, e estando uma trave no teu, como eu posso dizer a meu irmão: deixa eu tirar a trave que está no teu olho?
tendo uma trave dentro do meu. Como posso eu dizer essas palavras? Gente, a maioria do povo da congregação que eu congregava, eu vou dizer o nome, é da Assembleia mesmo. Eu não vou. Por que eu vou negar? Eu me batizei na Assembleia de Deus do Belém, em Pernambuco, com 17 anos. Mas eu nunca vi as coisas mudar tanto. Eu fazia parte da igreja, da congregação, da Assembleia, do ministério. Eu e minha esposa. Mas eu vejo tanta coisa que não é de Deus, esse negócio de misturar política, botar político no meio, isso não é de Deus, gente. E eu me afastei um pouco, muitos nem me dão a paz mais. Mas eu não ligo, sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguires, por causa do meu nome, da minha palavra. Então, você perseguido, porque falou a verdade, gente. Você perseguido. Você perseguido por falar a verdade. Vocês estão entendendo como é o negócio? As coisas tá ficando muito difícil. Tá ficando de uma forma que ninguém sabe mais quem é evangélico e quem não é. Você for pregar o evangelho, ninguém quer mais ouvir. Ninguém quer mais ouvir. Porque mudou as coisas. Deixam de pregar o evangelho de Cristo. Para pregar sobre doutrina, sobre política. Isso é sujo, isso é ruim. Por isso que está escrito no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, gente. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está pregando a palavra como está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Jesus não mandou você pregar sobre política, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre deputado, sobre prefeito. Não, Jesus mandou você pregar o Evangelho. Você foi escolhido para pregar o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para pregar a palavra de Cristo. Por isso que está escrito aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso aqui é provando que não é só porque diz que é. Você tem que mostrar o que você é. O povo tem que ver em você o que você é, o que você prega, o que você diz. Não se misture com política, não se misture com futebol. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ainda abre a boca, pastor, e diz que é ungido de Deus. Você ainda abre a boca, evangelista, ainda diz que é ungido de Deus. Você abre a boca, membro que foi batizado, escolhido para pregar o evangelho, ainda diz que faz parte do povo de Deus. Você faz parte de política. E não venha falar sobre política comigo, não, que eu comecei a trabalhar em política, sabe quantos anos? 20 anos. Fui enganado muito por político. Aquele que mais eu acreditava era o que mais errava. E eu fui observando, eu não quero mais. No dia de votar, eu vou lá e escolho aquele que Deus tocar no meu coração, que eu vejo que está do lado do pobre, ajudando o pobre. Gente, é uma vergonha, é uma coisa horrível. Eu não ia falar, mas é uma vergonha. Durante um tempo que um moço aí passou no governo dele, ele deu um aumento de R$ 15 para o pobre.
ainda falando na televisão, narrando como que era a coisa melhor do mundo, R$ 15. O outro deu 100, ainda é pouco. Vocês sabiam que ainda é pouco? Vocês, nenhum senador trabalha o tanto que vocês trabalham. Nenhum deputado trabalha o tanto que vocês trabalham. Nenhum ministro trabalha o tanto que vocês trabalham. Vocês têm que trabalhar 1 ano para ganhar o que eles ganham no mês. E olhe que talvez você não ganhe 1 ano. Você vai trabalhar 3, 4 anos para chegar o dinheiro de um mês. E vocês ainda ficam brigando por esses homens, por esse povo. Vocês ainda ficam brigando por isso, gente. Abra o olho, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio. A Bíblia fala também no capítulo 25 sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia fala sobre a destruição de Sodomas. Mas eu vou dizer a vocês, Sodomas hoje está ficando com vergonha porque perdeu. O mundo está uma coisa que Sodoma perdeu. Sodoma perdeu. Acabou, Sodoma perdeu pela imoralidade tão grande nos dias de hoje. Sodoma perdeu o posto da cidade mais podre que tinha de cheio de pecado. Sodoma perdeu. E o povo ainda estão achando bonito, achando graça. Achando graça. Dizer aí passa o dia na política, brigando com o político, fazendo campanha por causa do político, e quando é de noite está falando em língua dentro das igrejas, das congregações. Igreja é nós, dentro das congregações. Põe na sua cabeça, igreja é você. Igreja sou eu. Eu posso não ter milhões de seguidores, eu posso não ter muitos seguidores. Agora, acho que se eu tiver muitos seguidores é 50. Se tiver, mas eu estou feliz, estou tranquilo. Porque pelo menos tem uma pessoa que está assistindo meus vídeos, está vendo a luz do Evangelho, a luz da verdade. Aqui está dizendo assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós não expulsemos demônio, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. Jesus vai falar isso para você e para mim, se eu também for no barco. Abra o olho, Jesus está voltando. Não tem dia nem hora, Jesus vai voltar. E para muitos que partiram, Jesus já voltou. Os que estão vivos estão na esperança, mas os que partem para eles já voltou ali, agora só o dia do juízo. Abra o olho, gente, vigia. Vigia. Faz como está escrito aqui, ó, no livro de João. No livro de João está escrito, no 4º Evangelho de João está escrito que Jesus falando para os seus discípulos. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, olha, esse versículo vai ficar no hoje, para você. Vai ficar no hoje, para você, para mim. Vai ficar para você e para mim. Vai ficar na nossa mente, na nossa memória. Jesus falando para os discípulos.
e dizendo para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Jesus mesmo, ele falando estas palavras, ele diz: vigiai e orai. Então nós temos que ser vigilante, nós temos que vigiar, nós temos que buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Busca a Deus, busca a Jesus. Busca a Jesus. Eu estou procurando aqui para você, onde Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus Cristo, outra parte também que eu abri aqui, que eu não estou vendo, esses homens que diz que são pregadores do Evangelho, faz parte do reino de Deus, aqui está a última missão que Jesus deu para os discípulos. Ele disse: de pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês não estão pregando, vocês não estão indo, vocês estão pregando sobre político, brigando por causa de política. Esqueceram o mandamento do Senhor, esqueceram a palavra do Senhor. E aqui na palavra do Senhor está escrito, Jesus respondendo disse assim, ó. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Vocês estão sendo enganados por pastores mentirosos, enganadores, homens que só pensam em se dar bem, em ganhar dinheiro, em enriquecer às custas do povo, mentindo com a palavra de Deus. O versículo que eu quero deixar para você, nesse momento, se encontra no quarto Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aceita Jesus como teu Salvador, sede crente na pessoa de Cristo, sede cristão, mostra ao mundo que você veio para fazer a diferença, mostra ao mundo que você serve a um Deus que tudo pode, um Deus que tudo está nas suas mãos e Ele está no controle de tudo. Amém? Eu convido você para fazermos uma oração. Eu procurei aqui, mas depois outra hora eu vou procurar para você e vou lhe mostrar, mas você encontra em várias partes da Bíblia Jesus dizendo: vigiais, vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Esse fala a respeito dessa vigília quando Jesus leva os seus discípulos ao Monte das Oliveiras para orar com ele. Ele chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e deixa eles e diz: eu vou mais além orar. Depois Jesus volta, encontra eles dormindo. Depois disso tudo, Jesus vai de novo, depois Jesus volta, encontra eles dormindo de novo.
Aí é onde Jesus fala para eles: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigia, crente, vigia, vigia, para que não entreis em tentação. O versículo é esse. Capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu quero orar por você, pedir a você que perdoe esse matuto, alguma falha minha, alguma palavra que não te agradou, mas eu quero te dizer que eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para ser bonzinho. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou santo. Eu não estou aqui para mostrar o que eu faço. Não, eu estou aqui para dizer para você, o único que pode te socorrer é Jesus, Filho de Deus. Ele sim pode te socorrer e resolver todos os teus problemas. Te convido para orar comigo nesse mesmo momento. Ora comigo. Meu Pai, querido Pai, te agradeço por nos amar de tal maneira, de enviar o teu Filho Jesus para nos resgatar e nos tirar de onde nós se encontrávamos perdidos, vagando pelo mundo como uma folha que vai para onde o vento leva, como um papel, como uma folha qualquer. Mas aqui, Senhor, nesse momento eu quero te agradecer pelos teus filhos, pelas tuas filhas, por aqueles que ainda se preocupam em pegar o seu celular, escutar uma palavra, escutar alguém falar do teu grande amor para ele. Senhor, se essa pessoa estiver desempregada, à porta de emprego, se essa pessoa estiver enferma, cura, liberta dessa enfermidade, liberta da angústia, da tristeza, liberta, Senhor, da ansiedade, liberta, Senhor, da depressão, liberta de todo o mal, Senhor, de vícios, liberta do ódio, liberta da ira, liberta de todo o mal, Senhor, para que os teus filhos respirem, durmam e acordem em paz, com o coração refrigerado pelo refrigério do teu grande amor, Senhor. Senhor, eu quero aqui te agradecer por tudo e te pedir perdão por todos os meus erros que eu já errei até aqui, Senhor, até agora, porque o amanhã não me pertence e o daqui a 1 minuto também não me pertence. Mas se o Senhor me der mais oportunidade, eu quero falar para os teus filhos e tuas filhas: arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção, e que a graça do Senhor, o grande amor de Deus, esteja com todos vocês e Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Vigia.